Daniel, o profeta que desafiou impérios e sobreviveu aos leões. E se eu te dissesse que existe uma história na Bíblia que parece ter saído diretamente de um roteiro de Hollywood? Uma história com traições políticas, batalhas entre bilionários da antiguidade, conspirações palacianas, milagres impossíveis e um homem que sobreviveu não a uma, mas a múltiplas tentativas de assassinato? Imagine a cena. Um jovem de apenas 18 anos arrancado violentamente de sua terra natal, arrastado através de centenas de quilômetros de deserto escaldante até uma das cidades mais poderosas e intimidadoras que já existiu na face da terra. As muralhas de Babilônia surgem no horizonte, com mais de 25 metros de altura, tão largas que carruagens podiam correr lado a lado sobre elas. Este jovem tinha todos os motivos para desistir, para abandonar sua fé, para se curvar diante do poder esmagador do império mais brutal de sua época. Mas ele não se curvou. Seu nome era Daniel, e a história dele vai muito além daquela cena famosa da Cova dos Leões que você aprendeu na escola dominical. Você vai descobrir a verdadeira história do profeta Daniel. Uma jornada épica que atravessa o reinado de 4 reis diferentes, 3 impérios distintos, e que revela segredos arqueológicos que só foram descobertos nos últimos 100 anos. Como um adolescente exilado se tornou o segundo homem mais poderoso do maior império da Terra. O verdadeiro significado por trás daquele teste de 10 dias com vegetais que mudou tudo. O segredo por trás dos sonhos proféticos de Nabucodonosor, que previram o futuro de toda a civilização ocidental. E o detalhe chocante sobre a Cova dos Leões que as descobertas arqueológicas revelaram, e que vai mudar completamente como você enxerga esse milagre. Mas antes de chegarmos às partes gloriosas, precisamos começar no lugar onde tudo quase terminou antes mesmo de começar, no momento mais escuro da história de Judá. Era o ano 605 a.C. O pequeno reino de Judá estava cercado. Jerusalém, a cidade santa, tremiam enquanto o cerco se fechava. Ele voltou 3 vezes, 3 ondas de destruição, 3 deportações em massa. Na primeira invasão, em 605 a.C., Nabucodonosor aplicou uma estratégia que os psicólogos modernos chamariam de decapitação cultural. Ele não queria apenas conquistar Judá, ele queria apagar sua identidade. Ele ordenou ao chefe de seus oficiais, um homem chamado Aspenaz: "Traga-me os melhores, aqueles sem defeitos físicos, bonitos, bem-educados, capazes de dominar múltiplos campos do conhecimento." Por quê? Porque Nabucodonosor entendia algo profundo sobre conquista. Você não destrói uma civilização matando seu povo. Você a destrói transformando suas mentes. O plano era diabólico em sua eficiência: pegar os futuros líderes de Judá, enquanto ainda eram jovens e maleáveis, mergulhá-los na cultura babilônica, apagar suas raízes judaicas e transformá-los em servos leais do império. Em uma geração, Judá deixaria de existir não apenas como nação, mas como ideia. As escrituras não nos dizem sua idade exata, mas estudiosos estimam que ele tinha entre 15 e 18 anos. Pense nisso. A idade em que a maioria de nós está preocupada com provas escolares ou curtindo videogames, Daniel estava sendo arrastado em correntes através do deserto da Síria, rumo a um destino incerto em uma terra estrangeira. Junto com Daniel vinham 3 amigos cujos nomes você provavelmente conhece: Hananias, Misael e Azarias. Ou talvez você os conheça melhor pelos nomes que os babilônios lhes deram: Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui está o primeiro detalhe fascinante que a arqueologia nos revelou. Essas mudanças de nome não eram apenas um ato administrativo. Eram um ataque espiritual deliberado. O nome Daniel em hebraico significa "Deus é meu juiz". Uma declaração poderosa de que existe uma autoridade acima dos reis humanos. Os babilônios mudaram seu nome para Beltesazar, que significa "Bel protege sua vida", Bel sendo o deus principal dos babilônios. Cada vez que alguém chamasse Daniel por seu novo nome, era uma declaração pública de que o Deus de Israel havia sido substituído pelos deuses da Babilônia. Hananias significa
Javé é gracioso. Mudaram para Sadraque. Comando de Aku, outro deus babilônico. Misael significa: quem é o que Deus é? Mudaram para Mesaque. Quem é o que Aku é? Substituindo Deus pela divindade pagã. Azarias significa: Javé ajudou. Mudaram para Abednego, servo de Nebo, o deus da sabedoria babilônico. Mas aqui está o que torna a história de Daniel tão poderosa. Eles podiam mudar seu nome, mas não podiam mudar seu coração. Agora preste atenção neste detalhe, porque ele é absolutamente crucial para entender tudo o que vem depois. O rei Nabucodonosor ordenou que esses jovens fossem educados por 3 anos na língua e na literatura dos caldeus. 3 anos de imersão total na cultura babilônica. 3 anos de lavagem cerebral sistemática. E parte desse programa de reeducação envolvia algo aparentemente inofensivo. Os jovens receberiam comida e vinho da mesa do próprio rei. A comida do rei não era apenas comida. Ela havia sido oferecida aos ídolos babilônicos antes de ser servida. Seria cruzar uma linha invisível, mas fundamental. A linha entre manter a identidade e abraçar a assimilação. E aqui está onde a história fica realmente interessante, porque Daniel faz algo que parece loucura do ponto de vista prático. Ele se recusa. Um prisioneiro de guerra. Mas, e este mas, é importante. Daniel não foi estúpido ou confrontador sobre isso. Em vez disso, as Escrituras nos dizem algo profundo. Daniel resolveu firmemente em seu coração não se contaminar. Em seu coração. E então, ele faz algo brilhante. Ele negocia. Mas Aspenas tem medo. Se vocês ficarem mais fracos e doentes do que os outros jovens, o rei vai me culpar e eu vou perder minha cabeça. Literalmente. O cara tinha uma quota a cumprir, um boss assustador e sua vida dependia de entregar resultados. Então Daniel propõe algo que parece insano. Me dê 10 dias. Deixe eu e meus amigos comermos apenas vegetais e bebermos apenas água. Depois compare nossa aparência com a dos jovens que comem da mesa do rei. E aí você decide. 10 dias. Vegetais e água. Contra as iguarias do Palácio Real da Babilônia. Provavelmente as melhores comidas que dinheiro poderia comprar no mundo antigo. Mas acontece algo extraordinário. Após 10 dias, Daniel e seus amigos não apenas pareciam saudáveis. Eles pareciam melhor, mais fortes, mais saudáveis. Embora a ciência moderna confirme que uma dieta à base de plantas pode ser incrivelmente saudável, o que aconteceu aqui foi claramente sobrenatural. 10 dias não são suficientes para uma transformação tão drástica. O texto bíblico diz algo ainda mais incrível. Deus concedeu a esses 4 jovens sabedoria e inteligência excepcionais, permitindo-lhes compreender todos os aspectos da cultura e da ciência babilônica. Eles não apenas sobreviveram ao sistema educacional babilônico, eles o dominaram. E aqui está o punchline final deste primeiro capítulo da história. Quando chegou o momento de esses jovens serem apresentados ao rei Nabucodonosor, após os 3 anos de treinamento, o rei conversou pessoalmente com cada um deles, e as Escrituras registram. Não foi encontrado ninguém igual a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, o rei os consultou e os considerou 10 vezes mais sábios do que todos os mágicos e encantadores de todo o seu reino. 10 vezes. Não 10% melhor. 10 vezes. O adolescente que se recusou a se contaminar com a comida do rei acabou se tornando o conselheiro mais sábio do rei. O prisioneiro de guerra se tornou o 2º homem mais poderoso do império. O jovem que poderia ter perdido tudo por causa de sua fé, ganhou tudo porque de sua fé. E isso é apenas o começo da história. Se você está gostando dessa análise profunda da história de Daniel, deixe seu like agora mesmo. E se inscreva no canal porque nos próximos blocos você vai descobrir os segredos por trás dos sonhos proféticos de Nabucodonosor, a batalha épica na fornalha de fogo e, finalmente, a verdade completa sobre a cova dos leões. Mas primeiro, precisamos entender como Daniel passou de conselheiro sábio para o homem que mudou o curso da história, interpretando o sonho mais importante já registrado,
O sonho que mudou a história. Alguns anos se passaram desde que Daniel e seus amigos chegaram à Babilônia. Eles já haviam completado seu treinamento e estavam servindo na corte do rei Nabucodonosor. A vida havia se estabilizado. Daniel tinha encontrado seu lugar neste império estrangeiro. Mas então, uma noite, algo aconteceu que colocaria Daniel em um dos momentos mais perigosos de sua vida até aquele ponto. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Não um sonho comum, um sonho perturbador. Tão intenso, tão vívido, tão carregado de significado que ele acordou com o coração disparado, suando, sabendo profundamente que aquilo não era apenas um produto aleatório de sua mente adormecida. Era uma mensagem. Mas de quem? E sobre o quê? Ele lembrava da sensação, da importância, da urgência, mas não conseguia lembrar dos detalhes. Imagina a frustração. Como tentar lembrar uma palavra que está na ponta da língua, mas multiplicado por 1000. Então Nabucodonosor fez o que qualquer rei da Babilônia faria. Convocou todos os seus conselheiros espirituais, mágicos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, intérpretes de sonhos, os melhores especialistas do império, homens que eram pagos fortunas para decifrar o sobrenatural. Mas Nabucodonosor, em sua frustração e desespero, fez uma exigência absolutamente inédita, uma exigência que parecia insana. Ele disse: "Não vou te contar o sonho. Você vai me dizer qual foi o sonho." Os conselheiros ficaram paralisados. "Ó rei, vive para sempre. Mas o que você está pedindo é impossível. Nenhum rei, por maior ou mais poderoso que seja, jamais fez tal exigência a qualquer mágico, encantador ou astrólogo. O que o rei pede é extraordinário demais. Não há ninguém que possa revelá-lo ao rei, exceto os deuses, e eles não habitam entre mortais." Faz sentido, né? Como você pode adivinhar o sonho de outra pessoa? Isso seria como ler a mente de alguém. Mas aqui está o que os conselheiros não entenderam. Era exatamente esse o ponto. Cansado de intérpretes, que basicamente faziam leitura fria e diziam ao rei o que ele queria ouvir. Se alguém pudesse realmente acessar o mundo espiritual, esse alguém deveria ser capaz de fazer o impossível. A resposta de Nabucodonosor foi swift e brutal. "Se vocês não me contarem o sonho e sua interpretação, vou mandar cortar todos vocês em pedaços e transformar suas casas em montes de entulho." E aqui está um detalhe que muita gente perde. Esse decreto não era direcionado apenas aos charlatães que haviam falhado. Era um decreto de execução em massa de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus 3 amigos. Eles nem estavam na sala quando isso aconteceu. Estavam em suas casas vivendo suas vidas. E de repente guardas aparecem na porta com ordens de execução. Daniel, com a mesma sabedoria e diplomacia que ele havia demonstrado no episódio da comida, perguntou ao comandante da guarda, um homem chamado Arioque: "Por que o decreto do rei é tão urgente e severo?" Arioque explicou a situação. E Daniel fez algo que requer coragem extraordinária. Ele pediu uma audiência com o rei. Pense na loucura disso. O rei acabou de decretar execuções em massa porque estava furioso. E este jovem estrangeiro, relativamente novo na corte, pede para falar pessoalmente com o monarca mais poderoso do mundo em seu momento mais instável. Mas Nabucodonosor concedeu a audiência. E Daniel fez uma promessa audaciosa: "Me dê tempo, e eu vou revelar tanto o sonho quanto sua interpretação." E a primeira reação de Daniel não foi correr para o rei, não foi se gabar, não foi reivindicar crédito. Sua primeira reação foi louvor. Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações. Ele depõe reis e levanta outros. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm entendimento. Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele sabe o que está na escuridão, e a luz habita com ele. Este é o coração de um homem que entende de onde vem seu poder, de onde vem sua sabedoria.
De onde vem sua capacidade? Na manhã seguinte, Daniel foi até Arioque, o comandante da guarda, e disse: Não mates os sábios da Babilônia. Leva-me ao rei, e eu interpretarei o sonho para ele. E quando Daniel foi trazido à presença de Nabucodonosor, ele começou com uma declaração que é uma das mais poderosas em toda a Bíblia. Nenhum sábio, encantador, mágico ou adivinho pode revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Daniel poderia ter se apresentado como o gênio que resolveu o problema. Ele poderia ter usado esse momento para autopromoção, para construir sua própria reputação. Em vez disso, ele deu todo o crédito a Deus. E então, Daniel começa a descrever o sonho. Você viu, ó rei, uma estátua enorme. Era enorme e brilhante. A cabeça dessa estátua era de ouro puro. Seu peito e braços eram de prata. Sua barriga e coxas eram de bronze. Suas pernas eram de ferro. E seus pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Nabucodonosor deve ter ficado paralisado. Como esse jovem hebreu sabia exatamente o que ele havia sonhado? Mas Daniel continua. Enquanto você observava, uma pedra foi cortada, mas não por mãos humanas. Essa pedra atingiu a estátua em seus pés de ferro e barro, e os esmagou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados juntos e se tornaram como palha nas eiras de verão. O vento os levou sem deixar rastro. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. O silêncio na sala do trono deve ter sido absoluto, porque Daniel não apenas descreveu o sonho, ele o descreveu com detalhes precisos, viscerais, como se ele próprio tivesse estado lá, vendo através dos olhos do rei. E então, Daniel faz algo ainda mais notável. Ele revela o significado do sonho. Tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. O Deus do céu te deu reino, poder, força e glória. Mas depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu, representado pela prata. E depois dele, um terceiro reino de bronze governará toda a terra. E haverá um quarto reino forte como ferro, um reino que despedaça e esmaga tudo. Aqui está algo extraordinário. Daniel estava descrevendo toda a sequência dos grandes impérios mundiais que dominariam o Oriente Médio pelos próximos 600 anos. A cabeça de ouro, Babilônia, o império de Nabucodonosor. O peito e braços de prata, o império Medo-Persa que conquistaria a Babilônia em 539 a.C. A barriga e coxas de bronze, o império grego de Alexandre, o Grande, que conquistaria os persas em 331 a.C., as pernas de ferro, o império romano, que dominaria toda a região do Mediterrâneo, e os pés de ferro e barro, as divisões do Império Romano após sua queda, reinos fortes mais instáveis, que tentaram se unir por casamentos políticos, mas nunca conseguiram manter coesão duradoura. Daniel estava prevendo 600 anos de história mundial, com precisão assustadora, mas a parte mais importante do sonho não eram os impérios humanos, era a pedra. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. Este reino não será deixado para outro povo. Ele esmagará todos aqueles reinos e os levará ao fim, mas esse reino durará para sempre. A pedra cortada sem mãos humanas. Um reino não estabelecido por poder militar ou manipulação política. Um reino divino, eterno, imparável. Para os cristãos, essa pedra é Jesus Cristo e o reino de Deus. Para os judeus, é o reino messiânico prometido. Mas independente da interpretação teológica específica, o significado era claro. Todos os impérios humanos são temporários. Apenas o reino de Deus é eterno. A reação de Nabucodonosor foi extraordinária. Este rei pagão, este conquistador brutal, este adorador de ídolos, caiu prostrado diante de Daniel. Não porque Daniel era especial, mas porque Daniel havia demonstrado que o Deus a quem ele servia era real, era poderoso, era capaz de fazer o impossível. Certamente, declarou Nabucodonosor, o teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis,
e o revelador de mistérios. E então o rei promoveu Daniel. Não apenas um pouquinho. Ele o fez governador de toda a província da Babilônia, chefe de todos os sábios do império, um dos homens mais poderosos do mundo conhecido. O prisioneiro se tornou primeiro-ministro. O exilado se tornou governador. O adorador do Deus verdadeiro se tornou líder entre adoradores de ídolos. E aqui está algo bonito sobre o caráter de Daniel. A primeira coisa que ele fez com seu novo poder foi pedir ao rei que promovesse seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, para posições administrativas importantes. Daniel não esqueceu quem orou com ele, quem estava ao seu lado, quem confiou em Deus junto com ele. Ele usou seu poder não para autopromoção, mas para levantar outros. E falando em levantar outros, se esse vídeo está te ajudando a ver a Bíblia de uma forma nova e profunda, ajude a levantar este canal. Deixe seu like, compartilhe com amigos e, principalmente, se inscreva porque a história só fica mais incrível daqui para frente. Porque o que vem a seguir é um dos episódios mais famosos da Bíblia inteira, a fornalha de fogo ardente. E tem detalhes nessa história que você nunca ouviu antes. A fornalha, a loucura e a queda. Os anos passaram. Daniel consolidou sua posição como um dos conselheiros mais confiáveis de Nabucodonosor. Seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, pelos nomes babilônicos, também ocupavam posições importantes na administração da província. Mas o sucesso e o poder têm uma forma de criar inimigos. E na corte babilônica, cheia de intrigas políticas e ciúmes palacianos, 3 jovens estrangeiros ascendendo a posições de autoridade não passaram despercebidos. E então Nabucodonosor fez algo que mudaria tudo. Ele mandou construir uma estátua colossal. Não qualquer estátua. Uma imagem de 27 metros de altura, aproximadamente um prédio de 9 andares, e 2,7 metros de largura, toda coberta de ouro. Por que ele fez isso? As escrituras não dizem explicitamente, mas há teorias fascinantes. Alguns estudiosos sugerem que Nabucodonosor, inspirado pelo sonho da estátua onde ele era a cabeça de ouro, decidiu criar uma estátua inteira de ouro, como se dissesse: não, meu império não vai ser substituído por impérios inferiores. Meu império será eterno. Tudo será ouro. Era arrogância, era desafio. Era uma tentativa humana de contrariar uma profecia divina. A estátua foi erguida na planície de Dura. E então Nabucodonosor emitiu um decreto. No dia da dedicação, ao som de todos os instrumentos musicais, todos deveriam se curvar e adorar a imagem. Qualquer um que se recusasse seria jogado imediatamente em uma fornalha de fogo ardente. E aqui está um detalhe que a arqueologia confirma. Fornalhas de fogo não eram apenas uma ameaça vazia na Babilônia. Eram um método real e documentado de execução. Textos cuneiformes da época de Nabucodonosor descrevem especificamente punições por fogo para aqueles acusados de desrespeitar os deuses de Babilônia. Então chegou o dia da dedicação. Sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, toda a elite administrativa do império reunida na planície de Dura. Os instrumentos musicais começaram a tocar. Trombetas, flautas, harpas, liras, saltérios. Uma orquestra ensurdecedora, projetada para criar uma atmosfera de espetáculo e intimidação. E ao sinal, milhares de pessoas se curvaram diante da estátua dourada. Milhares. Menos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Sozinhos, conspícuos, desafiadores, e imediatamente, os inimigos políticos que haviam esperado por esse momento se aproximaram do rei. Ó rei Nabucodonosor, vive para sempre. Tu fizeste um decreto de que todo homem que ouvisse o som dos instrumentos musicais deveria se curvar e adorar a estátua de ouro. E quem não se curvasse seria jogado na fornalha ardente. Mas há alguns judeus que tu nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não dão atenção a ti, ó rei. Eles não servem aos teus deuses nem adoram a estátua de ouro que levantaste.
Perceba a astúcia da acusação. Eles não apenas reportaram a desobediência, eles lembraram o rei de que foram ele mesmo quem promoveu esses homens, implicitamente dizendo: você deu poder a estrangeiros, e olha como eles te desrespeitam. A fúria de Nabucodonosor foi instantânea e violenta. Ele ordenou que os 3 fossem trazidos à sua presença. E então, dando-lhes uma última chance, o rei perguntou: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvirem o som dos instrumentos, se vocês estiverem prontos para se curvar e adorar a estátua que fiz, muito bem. Mas se não adorarem, serão imediatamente jogados na fornalha ardente. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Essa última frase é crucial. Nabucodonosor não estava apenas afirmando seu poder político. Ele estava desafiando o próprio Deus deles. Seu Deus salvou Daniel interpretando meu sonho. Mas será que ele pode salvar vocês do fogo? A resposta dos 3 jovens é uma das declarações de fé mais poderosas em toda a Bíblia. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti neste assunto. Se formos jogados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar dela e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vamos dissecar essa resposta porque ela é absolutamente extraordinária. Primeiro, não precisamos nos defender. Eles não tentaram justificar, explicar, negociar ou fazer promessas políticas. Eles simplesmente declararam sua posição. Segundo, nosso Deus é capaz. Eles tinham fé absoluta no poder de Deus. Nenhuma dúvida sobre sua capacidade. Terceiro, mas mesmo que ele não o faça. Aqui está a parte que separa a fé verdadeira de barganha religiosa. Eles não estavam servindo a Deus porque esperavam ser salvos. Eles o serviriam independentemente do resultado. Essa é fé genuína. Não é transação, é devoção. Quarto, não serviremos aos teus deuses. A decisão estava tomada, sem arrependimentos, sem plano B. A resposta de Nabucodonosor foi previsível, raiva incontrolável. Seu rosto se contorceu de fúria. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes, mais do que o normal. 7 vezes. Isso não era apenas execução, era aniquilação, era vingança, era um show de poder absoluto. Os soldados mais fortes do exército foram chamados para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram amarrados com suas roupas completas, túnicas, calças, turbantes e todas as outras vestes. E então foram jogados na fornalha. O calor era tão intenso que as chamas mataram os próprios soldados que os jogaram lá dentro. Os homens mais fortes do exército de Nabucodonosor, treinados para a batalha, acostumados com condições extremas, morreram instantaneamente apenas de se aproximar da abertura da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram, amarrados no centro do inferno ardente. E então aconteceu algo que desafiava toda lógica, toda física, toda compreensão humana. Nabucodonosor, observando de uma distância segura, de repente se levantou alarmado. Ele se virou para seus conselheiros. Não foram 3 homens que nós amarramos e jogamos no fogo? Certamente, ó rei, eles responderam. Olhem, gritou o rei. Eu vejo 4 homens andando no meio do fogo, desamarrados e ilesos, e o quarto parece um filho dos deuses. 4 homens, não 3, andando, não queimando, desamarrados. As cordas que os prendiam haviam sido consumidas, mas seus corpos permaneciam intactos. E havia uma 4ª figura. Alguém que não estava lá antes. Alguém cuja aparência era diferente, celestial, divina. Estudiosos cristãos ao longo dos séculos identificaram essa 4ª figura como uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Cristo. Outros sugerem que era um anjo. Mas independente da identidade específica, o significado era claro. Deus estava literalmente presente com seus servos no meio da provação. Nabucodonosor,
Este rei pagão que momentos antes havia desafiado o Deus de Israel, agora se aproximou da abertura da fornalha, tão perto quanto o calor permitia, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram, andando calmamente para fora das chamas. Os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor deles e inspecionaram seus corpos, e não encontraram nenhum sinal de queimadura. Nem um fio de cabelo de suas cabeças estava chamuscado, suas roupas não estavam queimadas, nem cheiro de fumaça havia sobre eles. É como se o fogo simplesmente não existisse para eles. Nabucodonosor, diante deste milagre inegável, fez uma proclamação que ecoaria por todo o império. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo entregar seus corpos a serem mortos a servir ou adorar qualquer deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, decreto que qualquer povo, nação ou língua que disser algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam transformadas em montes de entulho, pois não há outro Deus que possa salvar desta maneira. E então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a posições ainda mais altas na província da Babilônia. Os homens que recusaram se curvar foram os que se levantaram mais alto. Mas a história de Nabucodonosor não termina aqui, porque este rei orgulhoso ainda tinha lições a aprender. E a próxima seria a mais humilhante de todas. Algum tempo depois desses eventos, Nabucodonosor teve outro sonho, e mais uma vez, nenhum de seus sábios conseguiu interpretá-lo, exceto Daniel. O rei descreveu uma visão de uma árvore enorme, tão alta que alcançava o céu, tão grande que podia ser vista de todos os cantos da terra. Seus frutos alimentavam todas as criaturas. Os animais encontravam sombra sob ela. Os pássaros faziam ninhos em seus galhos. Mas então um mensageiro celestial desceu do céu e ordenou: derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos. Mas deixem o toco e as raízes no chão, presos com ferro e bronze. Deixem-no ser molhado com o orvalho do céu e viver com os animais. Que sua mente humana seja mudada, e que lhe seja dada a mente de um animal, até que se passem 7 tempos sobre ele. Daniel ouviu o sonho e ficou perturbado por um momento, sabendo o que ele significava. O rei, percebendo a hesitação de Daniel, o encorajou: não deixe que o sonho ou sua interpretação te assustem. Com compaixão e coragem, Daniel revelou a verdade. Meu senhor, que este sonho seja para aqueles que te odeiam e sua interpretação para os teus adversários. A árvore que você viu, que cresceu e se tornou forte, és tu, ó rei. Tu te tornaste grande e forte. Tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e teu domínio se estendeu até os confins da terra. E então veio a parte difícil. Mas assim como foi ordenado que a árvore fosse cortada, tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como o gado, e serás molhado com o orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Daniel então deu um conselho urgente. Portanto, ó rei, aceita meu conselho. Renuncia aos teus pecados praticando a justiça, e as tuas iniquidades sendo bondoso com os oprimidos. Talvez então tua prosperidade seja prolongada. Por 1 ano inteiro a profecia não se cumpriu. Nabucodonosor continuou reinando. Talvez ele tenha pensado que havia escapado. Talvez tenha esquecido o aviso. E então, 12 meses depois, enquanto caminhava no terraço de seu palácio real, olhando para a magnífica cidade que havia construído, o orgulho o consumiu completamente. Ele disse em voz alta: não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real, pelo meu poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam em sua boca quando uma voz desceu do céu. Isto é o que está decretado para ti, rei Nabucodonosor. Tua autoridade real foi tirada de ti.
Imediatamente a profecia se cumpriu. A mente de Nabucodonosor se foi. Ele foi expulso do convívio humano. Viveu como um animal nos campos. Comeu capim como o gado. Seu corpo foi molhado com o orvalho do céu. Seu cabelo cresceu como penas de águia. Suas unhas ficaram como garras de pássaro. O rei mais poderoso do mundo se tornou uma criatura selvagem. Por 7 anos, Nabucodonosor viveu nesse estado. E então, no final daquele período, algo extraordinário aconteceu. As próprias palavras de Nabucodonosor, registradas em Daniel capítulo 4, descrevem: No fim daquele tempo, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos para o céu, e minha razão me foi restaurada. Então eu louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é um domínio eterno. Seu reino perdura de geração em geração. Todos os povos da terra são considerados como nada. Ele faz o que quer com os poderes do céu e os povos da terra. Ninguém pode conter sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Quando Nabucodonosor finalmente reconheceu a soberania de Deus, sua sanidade foi restaurada. E não apenas isso. Ele foi restaurado ao seu trono com ainda mais honra e esplendor do que antes. O homem que quis ser Deus teve que se tornar um animal para aprender que há apenas um Deus verdadeiro. Mas a história do Império Babilônico estava chegando ao fim. E Daniel, que havia servido fielmente sob Nabucodonosor, estava prestes a testemunhar a queda dramática de Babilônia e a ascensão de um novo poder mundial. Anos depois da morte de Nabucodonosor, seu descendente Belsazar ocupava o trono. E em uma noite de festa e embriaguez, Belsazar cometeu um ato de sacrilégio que selaria seu destino e o destino de todo o império. A escrita na parede e o fim de um império. Era uma noite de celebração desenfreada no Palácio Real de Babilônia. O rei Belsazar havia organizado um banquete grandioso para 1000 de seus nobres. Vinho fluía livremente. A música tocava. A elite do império festejava sem preocupação. Do lado de fora das muralhas, no entanto, a situação era bem diferente. O exército persa, liderado por Ciro, o Grande, havia cercado a cidade. Mas dentro das muralhas impenetráveis de Babilônia, com mais de 25 metros de altura e tão largas que carruagens podiam correr sobre elas, os babilônios se sentiam seguros, invencíveis. Babilônia tinha suprimentos para anos. Tinha água do rio Eufrates que fluía através da cidade. Tinha celeiros cheios de grãos. Eles podiam esperar qualquer cerco. Então Belsazar, embriagado e arrogante, teve uma ideia que demonstraria seu desprezo absoluto pelos deuses estrangeiros. Ele ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que seu predecessor Nabucodonosor havia saqueado do templo em Jerusalém décadas antes. Vasos sagrados, consagrados ao Deus de Israel, guardados como troféus de guerra. E Belsazar, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho nesses vasos sagrados enquanto louvavam seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Foi um ato deliberado de profanação. Um insulto calculado. Uma declaração de que o Deus de Israel era apenas mais uma divindade derrotada. De repente, no meio da festa, aconteceu algo que transformou a celebração em terror absoluto. Dedos de uma mão humana apareceram do nada e começaram a escrever na parede do palácio, perto do candelabro. Não era uma mão inteira. Apenas dedos, etéreos, sobrenaturais, escrevendo caracteres místicos na parede branca e polida. O rei viu a mão. Seu rosto empalideceu. Seus pensamentos o aterrorizaram. Suas pernas ficaram fracas. Seus joelhos bateram um no outro. Belsazar gritou para que trouxessem os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Ele prometeu recompensas extravagantes para quem pudesse ler e interpretar a escrita. Roupas púrpuras, uma corrente de ouro e a posição de terceiro governante mais alto do reino. Todos os sábios da Babilônia vieram. Olharam para a escrita, e nenhum conseguiu sequer ler o que estava escrito, quanto mais interpretá-lo. O pânico de Belsazar aumentou. Seus nobres estavam perplexos. Foi então que a rainha-mãe,
provavelmente a viúva de Nabucodonosor, entrou no salão do banquete. Ela havia ouvido as vozes do rei e seus nobres, e veio oferecer conselho. Ó rei, vive para sempre. Não deixes que os teus pensamentos te assustem, nem que o teu rosto fique pálido. Há um homem no teu reino que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu predecessor, ele demonstrou ter iluminação, inteligência e sabedoria como a dos deuses. Teu predecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe dos magos, encantadores, astrólogos e adivinhos. Este homem, Daniel, a quem o rei chamava de Beltesazar, demonstrou ter um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento, e também a capacidade de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Chama Daniel, e ele te dirá o que a escrita significa. Daniel foi convocado. E aqui está um detalhe importante. Ele agora era um homem idoso, provavelmente com mais de 80 anos. Ele havia servido sob Nabucodonosor décadas atrás, mas sob Belsazar, ele aparentemente havia sido marginalizado, esquecido, deixado de lado. Quando Daniel entrou no salão do banquete, Belsazar tentou impressioná-lo com promessas de riqueza e poder. Se você puder ler esta escrita e me dizer o que ela significa, você será vestido de púrpura e usará uma corrente de ouro ao redor do pescoço, e será o terceiro governante mais alto do reino. A resposta de Daniel foi direta e sem rodeios. Pode ficar com os teus presentes e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, eu lerei a escrita para o rei e lhe direi o que ela significa. Daniel não estava interessado em recompensas. Não estava lá para fazer política ou ganhar favores. Ele estava lá como mensageiro de Deus, e antes de interpretar a escrita, Daniel deu ao rei Belsazar uma lição de história brutal. Ele lembrou como Nabucodonosor, apesar de todo o seu poder e glória, teve que aprender humildade da maneira mais difícil. Tu sabias tudo isso, Belsazar? Daniel disse, sua voz carregada de repreensão. E mesmo assim não te humilhaste. Em vez disso, te exaltaste contra o Senhor do céu. Mandaste trazer os vasos do seu templo, e tu e os teus nobres, tuas esposas e tuas concubinas bebestes vinho neles. Tu louvaste os deuses de prata e ouro, de bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não honraste o Deus que tem em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. E então Daniel leu a escrita na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. 4 palavras aramaicas que por si só eram simples medidas de peso, mas que carregavam um duplo significado profético devastador. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs-lhe um fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Era uma sentença de morte, para o rei, para o império, para uma era inteira da história. Belsazar, mesmo diante dessa profecia aterradora, manteve sua palavra. Ele vestiu Daniel de púrpura, colocou uma corrente de ouro ao redor de seu pescoço e proclamou que ele seria o terceiro governante mais alto do reino. Mas essas honras duraram exatamente uma noite. Naquela mesma noite, enquanto os nobres babilônicos ainda estavam se recuperando do choque da profecia, o impossível aconteceu. O exército medo-persa entrou em Babilônia. Como? A cidade era impenetrável, as muralhas eram inexpugnáveis, as portas eram fortalezas. A resposta veio da engenhosidade militar de Ciro, o Grande. Ele havia desviado o rio Eufrates, que fluía através de Babilônia, para um lago artificial que seus engenheiros haviam escavado. Quando o nível da água baixou o suficiente, suas tropas entraram pela cidade através do canal do rio. As portas internas ao longo do canal, que normalmente estariam guardadas e trancadas, estavam abertas por causa da festa. Os guardas estavam bêbados ou distraídos. O império, que parecia eterno, caiu em uma única noite. Belsazar foi morto. As escrituras registram simplesmente: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o medo, recebeu o reino,
com cerca de 62 anos de idade. A cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor havia sido substituída pelo peito e braços de prata, exatamente como Daniel havia profetizado décadas antes. E Daniel, que havia interpretado sonhos para reis babilônicos, agora encontraria favor sob um novo império. Porque a verdadeira lealdade de Daniel nunca foi a um império humano, foi sempre ao Deus eterno. Dario o Medo reconheceu rapidamente a sabedoria e a integridade de Daniel. Ele reorganizou o império em 120 satrapias e colocou 3 administradores sobre elas, dos quais Daniel era um. E Daniel se destacou tanto que Dario planejou colocá-lo sobre todo o reino. Mas esse favoritismo criou ressentimento, inveja e, eventualmente, uma conspiração que colocaria Daniel no teste de fé mais famoso de sua vida. A conspiração e a cova dos leões. Daniel agora servia seu terceiro império. Ele havia visto o auge e a queda da Babilônia. Havia testemunhado a transferência de poder para os medos e persas. E sob cada regime, uma coisa permaneceu constante: sua excelência inigualável. As escrituras são claras. Daniel se distinguiu entre os administradores e os sátrapas por suas qualidades excepcionais. Mas excelência tem um preço. Sucesso cria inimigos. E quando Dario anunciou sua intenção de colocar Daniel sobre todo o reino, os outros administradores e sátrapas entraram em pânico. Eles começaram uma investigação secreta. Procuraram por corrupção na administração de Daniel. Procuraram por negligência. Procuraram por qualquer erro, qualquer falha, qualquer escândalo que pudessem usar para destruí-lo. E não encontraram nada. As escrituras registram. Não conseguiram encontrar nenhum motivo para acusações contra Daniel na condução de assuntos governamentais, porque ele era confiável e nem corrupto, nem negligente. Pense nisso. Décadas de serviço público, décadas sob escrutínio hostil. E 0 escândalos, 0 corrupção, 0 negligência. Essa é a integridade de Daniel. Frustrados, os conspiradores finalmente chegaram a uma conclusão. Nunca encontraremos qualquer base para acusações contra este homem Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei de seu Deus. Se você não pode atacar o caráter de alguém, ataque sua fé. Eles elaboraram um plano brilhante em sua maldade. Foram ao rei Dário e propuseram um decreto que parecia razoável na superfície. Por 30 dias, ninguém deveria fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Qualquer um que desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Por que Dário concordou com isso? Provavelmente por vaidade. A ideia de ser por um mês o único objeto de adoração e petição de todo o império deve ter sido atraente. Ou talvez ele viu isso como uma forma de unificar o império recém-conquistado, através de lealdade obrigatória ao novo rei. Seja qual for a razão, ele assinou o decreto. E sob a lei dos medos e persas, uma vez que um decreto real era assinado e selado, ele não podia ser alterado, nem mesmo pelo próprio rei. Daniel soube do decreto. Não havia como não saber. Foi proclamado publicamente por todo o império. E aqui está onde a história fica fascinante. Daniel não mudou nada em seu comportamento. Ele não parou de orar. Não orou em segredo. Não fechou as janelas. Não esperou os 30 dias passarem para depois voltar à sua rotina normal. As escrituras dizem: quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas se abriam em direção a Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, dando graças a Deus, exatamente como havia feito antes. 3 coisas são cruciais aqui. Primeiro, suas janelas abriam em direção a Jerusalém. Mesmo no exílio, mesmo décadas depois de ter sido levado de sua terra natal, Daniel mantinha sua conexão espiritual com a Cidade Santa. Isso refletia a oração de Salomão na dedicação do templo, quando ele pediu que Deus ouvisse as orações de seu povo quando elas fossem feitas em direção ao templo, mesmo de terras distantes. Segundo, ele orava 3 vezes por dia. Não era uma prática ocasional ou casual. Era uma disciplina estabelecida, um ritmo espiritual.
uma âncora em sua vida. Terceiro, e mais importante, ele continuou, exatamente como havia feito antes. Daniel não estava fazendo teatro, não estava tentando ser mártir, não estava buscando confronto desnecessário. Ele simplesmente não ia permitir que um decreto humano interferisse em sua devoção a Deus. Os conspiradores estavam esperando. Eles foram até a casa de Daniel e o encontraram orando e suplicando a Deus. Imediatamente correram para o rei. Ó rei, você não publicou um decreto dizendo que por 30 dias qualquer um que fizesse petição a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seria jogado na cova dos leões? Sim, Dário confirmou. O decreto permanece de acordo com a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Bem, eles disseram com falsa preocupação. Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá atenção, ó rei, nem ao decreto que publicaste. Ele ainda ora 3 vezes por dia. O texto bíblico registra que quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado. Estava determinado a resgatar Daniel e fez todos os esforços até o pôr do sol para salvá-lo. Dário percebeu tarde demais que havia sido manipulado, que seu decreto não era sobre unidade do império. Era uma armadilha para destruir o homem em quem ele mais confiava. Ele tentou desesperadamente encontrar uma brecha legal, alguma forma de anular o decreto. Mas a lei dos medos e persas era inflexível. Os conspiradores, vendo a hesitação do rei, pressionaram. Lembre-se, ó rei, que segundo a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou édito que o rei publique pode ser mudado. Dário estava preso por sua própria lei. O rei com poder absoluto sobre milhões de pessoas não tinha poder para salvar um único homem. Relutantemente, dolorosamente, ele deu a ordem. Daniel seria jogado na cova dos leões. Antes que a sentença fosse executada, Dário disse algo que revelava tanto sua agonia quanto sua esperança. Que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. Pense na profundidade dessa declaração. Um rei persa, adorador de outras divindades, expressando fé de que o Deus de Daniel poderia fazer o que a lei persa não permitia: salvamento. Daniel foi levado à cova dos leões. Uma pedra foi colocada sobre a abertura, e o rei a selou com seu próprio anel e com os anéis de seus nobres, garantindo que a situação de Daniel não pudesse ser alterada por ninguém. Dário voltou ao seu palácio e passou a noite mais longa de sua vida. Ele recusou comida, recusou entretenimento, não conseguiu dormir, apenas esperou, atormentado pela culpa e pela esperança impossível de que o Deus de Daniel pudesse realizar um milagre. Enquanto isso, dentro da cova, cercado por leões, predadores noturnos em seu ambiente natural, provavelmente famintos, já que eram usados para execuções, Daniel experimentou algo completamente diferente do que qualquer pessoa esperaria. Ele passou a noite protegido sobrenaturalmente. As escrituras depois revelariam que Deus enviou seu anjo e fechou as bocas dos leões. Imagine a cena. Feras poderosas, capazes de despedaçar um homem em segundos, caminhando ao redor de Daniel como se ele não estivesse lá. Ou talvez deitadas calmamente, seus instintos naturais sobrenaturalmente suprimidos. Daniel, no que deveria ser seus últimos momentos de vida, talvez tenha passado a noite em oração, em adoração, em paz, que transcende toda a compreensão. Ao amanhecer, mal a primeira luz tocou o horizonte, Dário se levantou e correu para a cova dos leões. Não caminhou, correu. A urgência de um homem desesperado por qualquer sinal de esperança. Ele se aproximou da cova e chamou com voz angustiada. Daniel, servo do Deus vivo, foi o teu Deus, a quem serves continuamente, capaz de te livrar dos leões? Houve um momento de silêncio, um momento que deve ter parecido uma eternidade. E então, da cova, veio a voz de Daniel. Ó rei, vive para sempre. Dário deve ter quase desmaiado de alívio. Daniel continuou. Meu Deus enviou seu anjo, e ele fechou as bocas dos leões. Eles não me fizeram nenhum mal, porque fui considerado inocente aos seus olhos. Nem tampouco fiz qualquer mal contra ti, ó rei.
A alegria de Dário era imensurável. Ele imediatamente ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Quando Daniel saiu diante de todos os oficiais e testemunhas reunidas, seu corpo foi examinado. E não foi encontrado nenhum ferimento nele, nenhum arranhão, nenhuma marca, nada. As Escrituras registram a razão, porque ele havia confiado em seu Deus. A fé de Daniel não o impediu de ir para a cova, mas o protegeu enquanto estava lá dentro. A resposta de Dário foi rápida e severa. Por ordem do rei, os homens que haviam acusado falsamente Daniel foram trazidos e jogados na cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. E aqui está um detalhe perturbador, mas significativo. As Escrituras dizem que antes mesmo que eles alcançassem o chão da cova, os leões os dominaram e esmagaram todos os seus ossos. Por que isso é importante? Porque elimina qualquer tentativa de explicar o milagre de Daniel através de meios naturais. Alguns céticos ao longo da história tentaram sugerir que talvez os leões estivessem bem alimentados, ou velhos, ou domesticados. Mas a ferocidade instantânea com que eles atacaram os conspiradores provou que eram absolutamente letais. O que aconteceu com Daniel foi inequivocamente sobrenatural. Movido por este milagre inegável, Dário emitiu um decreto para todos os povos, nações e línguas em todo o império. Paz e prosperidade a todos. Eu decreto que em todo o domínio do meu reino, as pessoas devem temer e reverenciar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído. Seu domínio nunca terá fim. Ele resgata e salva. Ele realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Um rei persa, governante de um império que se estendia da Índia até a Etiópia, ordenando que todos reconhecessem o Deus de Israel. E as Escrituras concluem esta parte da história com uma simples declaração. Então Daniel prosperou durante o reinado de Dário e o reinado de Ciro, o persa. Daniel havia sobrevivido não apenas a múltiplas tentativas de assassinato, mas a 3 impérios diferentes. Ele serviu sob 4 reis, e através de tudo sua fé permaneceu inabalável. As visões proféticas e o legado eterno. A história da Cova dos Leões é onde a maioria das pessoas conhece Daniel. Mas para o próprio Daniel, essa era apenas uma parte de uma jornada muito maior. Porque além de ser um estadista, administrador e interpretador de sonhos, Daniel também era um profeta. E as visões que ele recebeu não eram apenas sobre seu tempo, eram sobre o futuro de toda a humanidade. Durante seus últimos anos de vida, Daniel recebeu uma série de revelações proféticas extraordinárias. Revelações tão complexas, tão carregadas de simbolismo, tão abrangentes em seu escopo, que estudiosos ainda debatem seus significados 2.500 anos depois. No primeiro ano do reinado de Belsazar, anos antes da queda da Babilônia, Daniel teve uma visão perturbadora. Ele viu 4 grandes bestas emergindo do mar. A primeira era como um leão com asas de águia. Enquanto Daniel observava, suas asas foram arrancadas e ela foi feita ficar em pé como um ser humano, e uma mente humana lhe foi dada. A segunda besta parecia um urso. Estava levantada de um lado e tinha 3 costelas em sua boca entre seus dentes. E uma voz lhe disse: "Levante-se e coma muita carne." A terceira era como um leopardo, mas tinha 4 asas de pássaro nas costas. Tinha também 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Mas foi a 4ª besta que realmente aterrorizou Daniel. Ela era diferente de todas as outras. Aterrorizante, assustadora, extremamente poderosa. Tinha grandes dentes de ferro que esmagavam e devoravam suas vítimas. Tinha 10 chifres. Enquanto Daniel observava, outro chifre, pequeno, cresceu entre os 10. 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Este chifre tinha olhos como os de um ser humano e uma boca que falava com arrogância. E então a visão mudou. Daniel viu tronos sendo colocados em posição, e o ancião de dias tomou seu assento. Suas vestes eram brancas como neve,
Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã. Seu trono era flamejante com fogo. Milhares e milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. Os livros foram abertos. E a quarta besta foi morta, seu corpo destruído e jogado no fogo ardente. E então Daniel viu algo ainda mais extraordinário. Ele viu alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. E lhe foram dados domínio, glória e um reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não passará. Seu reino é um que nunca será destruído. Daniel ficou tão perturbado com a visão que pediu uma explicação a um dos anjos presentes. E foi-lhe dito que as 4 bestas representavam 4 reinos que surgiriam da terra. Mas os santos do Altíssimo receberiam o reino e o possuiriam para sempre. Anos depois, no 3º ano do reinado de Belsazzar, Daniel teve outra visão. Desta vez ele viu um carneiro com 2 chifres, um mais longo que o outro, investindo para o oeste, norte e sul. Nenhum animal podia resistir a ele. Então um bode veio do oeste, atravessando toda a terra sem tocar o chão. Ele tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele atacou o carneiro com grande fúria, quebrou seus 2 chifres e o pisoteou. Mas no auge de seu poder, o grande chifre do bode foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres proeminentes em direção aos 4 ventos do céu. Um anjo explicou a Daniel. O carneiro representava os reis da Média e da Pérsia. O bode representava o rei da Grécia. O grande chifre era o primeiro rei. Os 4 chifres que o substituíram eram 4 reinos que surgiriam de sua nação, mas não com o mesmo poder. Esta profecia foi cumprida com precisão assustadora. O Império Persa, o carneiro, foi conquistado por Alexandre, o Grande, o bode com um grande chifre, em 331 a.C. Alexandre conquistou o mundo conhecido em apenas 13 anos, mas morreu aos 33 anos no auge de seu poder. E seu império foi dividido entre seus 4 generais. Mas talvez a profecia mais famosa e debatida de Daniel seja a das 70 semanas, registrada no capítulo 9. Daniel estava estudando as profecias de Jeremias e percebeu que os 70 anos de desolação de Jerusalém estavam chegando ao fim. Então ele se dedicou à oração fervorosa, jejum e confissão de pecados, não apenas seus próprios, mas os pecados de toda a nação de Israel. Enquanto ele ainda estava orando, o anjo Gabriel veio até ele e disse: Daniel, vim agora para te dar percepção e entendimento. 70 semanas estão decretadas para o teu povo e tua cidade santa. Essas 70 semanas, que a maioria dos estudiosos interpreta como 70 conjuntos de 7 anos, ou 490 anos, estabeleceriam uma linha do tempo profética complexa relacionada à vinda do Messias, à destruição de Jerusalém e a eventos do fim dos tempos. A profecia dizia que desde a emissão do decreto para reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe, seriam 69 semanas, 483 anos. O Messias seria cortado e não teria nada. O povo de um governante que viria destruiria a cidade e o santuário. Para cristãos, esta profecia é vista como predizendo exatamente o tempo da vinda de Jesus Cristo e sua crucificação, seguida pela destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Nos últimos capítulos do livro de Daniel, as visões se tornam ainda mais complexas e apocalípticas. Daniel recebe revelações sobre conflitos futuros entre o rei do norte e o rei do sul, sobre um tempo de grande tribulação, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o fim dos tempos. E através de todas essas visões, uma mensagem consistente emerge. Deus está no controle da história humana. Impérios surgem e caem. Reis vêm e vão, mas o reino de Deus é eterno. Daniel, agora com mais de 80 anos, havia visto tudo isso pessoalmente. Ele havia visto a queda de Jerusalém, a ascensão e queda da Babilônia, a conquista persa, e através de visões proféticas, ele havia visto séculos além de sua própria vida.
As Escrituras não nos dizem exatamente quando ou como Daniel morreu. O último evento registrado é uma visão que ele recebeu no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Naquela época, Daniel tinha provavelmente mais de 85 anos. A tradição sugere que ele viveu até cerca de 90 anos e foi enterrado em Susa, a capital persa. Até hoje, existe um suposto túmulo de Daniel em Susa, no atual Irã, que é venerado por judeus, cristãos e muçulmanos. Mas o legado de Daniel vai muito além de onde seus ossos descansam. Seu livro tornou-se uma das obras mais influentes da literatura apocalíptica. Jesus Cristo citou Daniel especificamente em seus ensinamentos sobre o fim dos tempos. O livro de Apocalipse no Novo Testamento faz múltiplas referências às visões de Daniel, criando uma continuidade profética entre o Antigo e o Novo Testamento. Para os judeus durante o período dos Macabeus, 167 e 160 a.C., quando eles enfrentaram intensa perseguição sob Antíoco Epifânio, o livro de Daniel forneceu esperança e encorajamento. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentando a fornalha, e Daniel sobrevivendo à cova dos leões, inspirou uma geração a resistir à pressão para abandonar sua fé. Durante a ascensão do cristianismo, quando os primeiros cristãos enfrentavam perseguição brutal no Império Romano, as histórias de Daniel novamente forneceram um modelo de fidelidade em meio à hostilidade. E através dos séculos, sempre que o povo de Deus enfrentou oposição, opressão ou tentação para comprometer sua fé, a história de Daniel ofereceu inspiração e orientação. Mas o legado de Daniel não é apenas sobre suas profecias ou seus milagres. É sobre o tipo de pessoa que ele foi. Durante toda a sua longa vida, desde os 15 anos quando foi levado cativo até seus últimos dias servindo sob os persas, Daniel manteve uma consistência notável. Ele nunca comprometeu sua fé. Ele serviu fielmente em governos pagãos, sem se tornar pagão. Ele alcançou as posições mais altas de poder sem se corromper. Ele viveu em uma cultura estrangeira sem perder sua identidade. Ele demonstrou que é possível ser fiel a Deus enquanto se vive em uma sociedade hostil ou indiferente à fé. Que você pode ter excelência profissional enquanto mantém integridade espiritual. Que você pode influenciar cultura sem ser contaminado por ela. Em um mundo onde crentes frequentemente enfrentam a pressão de escolher entre sucesso profissional e fidelidade espiritual, Daniel prova que é uma falsa dicotomia. Você pode ter ambos, não apesar de sua fé, mas por causa dela. Lições eternas e aplicações para hoje. Então, o que podemos aprender com a vida extraordinária de Daniel? Como uma história que aconteceu há 2.500 anos pode ser relevante para nossas vidas hoje? Vamos extrair as lições mais poderosas desta jornada épica. A primeira lição é sobre a importância das pequenas decisões de fidelidade. Quando Daniel chegou à Babilônia aos 15 ou 18 anos, ele enfrentou uma escolha aparentemente pequena: comer a comida do rei ou não. Não era um grande teste teológico. Não era uma questão de vida ou morte naquele momento. Era apenas comida. Mas Daniel entendeu algo profundo. Grandes compromissos começam com pequenas concessões. Se ele cedesse nesta pequena questão de dieta, seria mais fácil ceder na próxima, e depois na próxima, até que eventualmente sua fé seria completamente diluída. Quantas vezes em nossas próprias vidas enfrentamos pequenas tentações de compromisso? Um pequeno exagero no currículo, uma pequena mentira para evitar conflito, um pequeno atalho que tecnicamente não é ilegal, mas certamente não é ético, uma pequena concessão em nossos valores porque todo mundo está fazendo isso, ou é só desta vez. Daniel nos ensina que não existem compromissos pequenos. Cada decisão molda nosso caráter. Cada escolha nos move em uma direção. E aqui está o que é fascinante. Quando Daniel se manteve firme na questão da comida, Deus não apenas o protegeu, ele o abençoou abundantemente. Daniel e seus amigos ficaram mais saudáveis, mais fortes, mais sábios, 10 vezes superiores aos outros. A fidelidade nas coisas pequenas abre portas para bênçãos nas coisas grandes.
A segunda lição é sobre manter sua identidade em ambientes hostis. Daniel viveu por mais de 70 anos em uma cultura estrangeira, que ativamente tentava apagar sua identidade judaica. Eles mudaram seu nome, tentaram mudar sua dieta, imergiram-no em educação pagã, cercaram-no de idolatria. Mas Daniel nunca perdeu quem ele era. Ele manteve sua prática de orar 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Ele manteve suas convicções. Ele manteve sua fé. Em nosso mundo moderno, enfrentamos pressões similares, embora talvez mais sutis. A cultura secular ao nosso redor constantemente nos pressiona a conformar, a relativizar nossa fé, a manter nossas crenças privadas e não deixá-las influenciar nossa vida pública. Daniel demonstra que é possível estar neste mundo sem ser deste mundo. Ele trabalhou no governo babilônico, mas não adorou os deuses babilônicos. Ele serviu reis pagãos, mas não abandonou o Deus de Israel. Você pode ser excelente em sua profissão sem comprometer sua fé. Você pode ser influente em sua cultura, sem ser corrompido por ela. A terceira lição é sobre a conexão entre integridade e influência. Ao longo da vida de Daniel, vemos um padrão consistente. Sua integridade inabalável levou a uma influência extraordinária. Quando ele se recusou a se contaminar com a comida do rei, ele ganhou favor com o chefe dos oficiais. Quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor com honestidade e humildade, foi promovido a governador. Quando seus inimigos investigaram sua administração, não encontraram corrupção alguma. E por causa dessa integridade comprovada, quando Daniel falava, reis o ouviam. Quando ele aconselhava, suas palavras tinham peso. Quando ele profetizava, suas palavras eram registradas para a posteridade. Integridade não é apenas sobre fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. É a fundação sobre a qual a influência duradoura é construída. Você pode ganhar posição através de política, manipulação ou networking, mas você só ganha influência verdadeira através de caráter comprovado. A quarta lição é sobre coragem na convicção. Daniel enfrentou múltiplas situações onde manter sua fé poderia custar sua vida. A questão da comida poderia tê-lo feito perder o favor real. O decreto de Dário proibia oração sob pena de morte. A cada vez, Daniel tinha uma escolha: comprometer ou confiar em Deus. E a cada vez, Daniel escolheu a coragem. Mas perceba, a coragem de Daniel não era imprudente. Quando possível, ele negociava diplomaticamente, como fez com a questão da comida. Ele não procurava martírio desnecessário. Mas quando chegava o momento em que comprometer significaria negar sua fé, ele não hesitava. Em nosso mundo contemporâneo, poucos de nós enfrentaremos covas de leões literais, mas enfrentamos nossas próprias provações. Pressão no trabalho para participar de práticas antiéticas, pressão social para aceitar comportamentos que nossa consciência condena, pressão cultural para silenciar nossas convicções. Daniel nos ensina que há momentos em que precisamos dizer não, respeitosamente, mas firmemente, e confiar que Deus honrará nossa fidelidade. A quinta lição é sobre humildade no sucesso. Daniel alcançou posições de poder extraordinário. Ele foi governador de províncias, chefe de sábios, conselheiro de reis, um dos homens mais poderosos no mundo antigo, mas ele nunca reivindicou crédito para si mesmo. Quando interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele imediatamente deu crédito a Deus. Quando foi promovido, ele usou sua influência para elevar seus amigos. Quando honrado por reis, ele permaneceu humilde. O sucesso revela caráter. Algumas pessoas, quando alcançam poder, se tornam arrogantes, abusivas, corrompidas. Daniel, em contraste, permaneceu o mesmo homem íntegro que sempre foi. A verdadeira medida de caráter não é como você age quando está embaixo, mas como você age quando está no topo. A sexta lição é sobre perseverança através de mudanças. Daniel viveu uma vida de constante mudança. Ele foi arrancado de sua terra natal, viu impérios subirem e caírem, serviu sob 4 reis diferentes, testemunhou revoluções políticas,
culturais e religiosas. E através de tudo, ele permaneceu constante, não rígido. Ele se adaptou a novas circunstâncias, mas firme em suas convicções fundamentais. Em nosso mundo de mudanças rápidas, tecnológicas, culturais, políticas, é fácil nos sentirmos desorientados. Mas Daniel nos mostra que quando temos uma âncora espiritual firme, podemos navegar através de qualquer tempestade. A sétima lição é sobre a prioridade da oração. Uma das características mais marcantes de Daniel era sua vida de oração disciplinada. 3 vezes ao dia, todos os dias, por décadas. Não era apenas em momentos de crise, não era apenas quando ele precisava de algo. Era uma prática consistente, o ritmo espiritual de sua vida. E foi essa vida de oração que o sustentou através de cada provação. Foi na oração que ele recebeu sabedoria para interpretar sonhos. Foi na oração que ele recebeu visões proféticas. Foi por causa da oração que ele foi jogado na cova dos leões. Mas também foi por causa da oração que ele sobreviveu. Em nossa era de distrações constantes e vidas hiperconectadas, o exemplo de Daniel de oração disciplinada e regular é mais relevante do que nunca. Se Daniel, com todas as suas responsabilidades governamentais, pôde manter uma vida de oração vigorosa, certamente nós também podemos. A 8ª e talvez mais importante lição é sobre a soberania de Deus. Através de todas as narrativas de Daniel, os sonhos, as profecias, os milagres, uma verdade central emerge. Deus está no controle. Nabucodonosor aprendeu isso da maneira difícil quando foi humilhado como um animal. Belsazar aprendeu quando viu a escrita na parede. Dário aprendeu quando testemunhou Daniel sair ileso da cova dos leões. Impérios surgem e caem, mas o reino de Deus permanece. Reis vêm e vão, mas Deus permanece no trono. As circunstâncias mudam, mas a fidelidade de Deus é constante. Esta é a mensagem que o povo de Israel no exílio precisava ouvir. Eles haviam perdido sua terra. Seu templo havia sido destruído. Seu rei havia sido deposto. Do ponto de vista humano, parecia que Deus havia sido derrotado pelos deuses da Babilônia. Mas a vida de Daniel demonstrou exatamente o oposto. Deus não apenas estava presente no exílio, ele estava operando através do exílio, usando até mesmo a conquista babilônica para cumprir seus propósitos, elevando Daniel a posições de influência, para que o conhecimento do Deus verdadeiro se espalhasse entre as nações gentias. E esta continua sendo a mensagem que precisamos hoje. Não importa quão caótico o mundo pareça, não importa quão sombrias as circunstâncias, não importa quão poderosos os inimigos de Deus pareçam ser. Deus ainda está no trono. Sua soberania permanece intacta. Seu plano não pode ser frustrado. Finalmente, a história de Daniel nos ensina sobre o valor da fidelidade de longo prazo. Daniel não foi fiel a Deus por um dia, uma semana ou um ano. Ele foi fiel por mais de 70 anos, da juventude até a velhice, através de múltiplos impérios, através de prosperidade e perigo, através de promoções e perseguições. E no final de sua vida, ele podia olhar para trás sem arrependimentos. Ele havia terminado bem, havia mantido sua fé, havia cumprido seu propósito. Em uma cultura que valoriza resultados instantâneos e gratificação imediata, Daniel nos chama para uma visão mais longa, para uma fidelidade que persiste através de décadas, para um compromisso que não é abalado por circunstâncias. Porque no final, o que importa não é quanto poder você acumulou, quanta riqueza você ganhou, ou quanta fama você alcançou. O que importa é se você foi fiel ao Deus que te criou, te sustentou e te chamou para si mesmo. Daniel foi. E seu legado continua inspirando milhões 2.500 anos depois. A pergunta para cada um de nós é: seremos fiéis da mesma forma? Manteremos nossa integridade quando for difícil? Escolheremos obedecer a Deus mesmo quando custar algo? Perseveraremos em fé através das mudanças da vida? A história de Daniel nos mostra que isso não apenas é possível,
É a única forma de viver uma vida que verdadeiramente importa. Se esta análise profunda da vida de Daniel te impactou, te desafio a fazer 3 coisas. Primeiro, identifique uma área em sua vida onde você sabe que precisa tomar uma posição de fidelidade a Deus. Talvez seja algo pequeno, como Daniel e a comida. Ou talvez seja algo maior. Mas tome uma decisão hoje de não comprometer. Segundo, estabeleça um ritmo de oração em sua vida. Não precisa ser 3 vezes ao dia como Daniel, mas precisa ser consistente, porque sem essa conexão com Deus, você não terá a força para permanecer fiel quando a pressão vier. Terceiro, lembre-se de que Deus está no controle. Não importa quão caóticas suas circunstâncias pareçam, Deus não foi pego de surpresa. Ele está operando. E se você permanecer fiel a Ele, Ele será fiel a você. Se inscreva no canal para mais análises profundas de histórias bíblicas. Deixe um comentário contando qual parte da história de Daniel mais te impactou. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser encorajado a permanecer fiel em meio às provações. No próximo vídeo, vamos explorar outra história épica da Bíblia que você nunca viu dessa forma. Até lá, que você possa ter a coragem de Daniel, a fé de Daniel e a fidelidade de Daniel.